8 horas da manhã em ponto, sexta-feira, 21 de julho de 2023. Esses são os destaques iniciais do Jornal Gente, que você acompanha pela Rádio Bandeirantes todas as manhãs e também pelo canal Band News TV. 47.508 mortes foram registradas no Brasil no ano passado. É o balanço divulgado pelo Anuário da Violência, com base em informações que são passadas por estados e municípios brasileiros para esse compilado. São homicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios, crimes que têm corpo, como dizem os policiais na sua linguagem. O levantamento, talvez mais fidedigno que temos do monitoramento e o termômetro da violência no país. Houve uma queda em relação aos últimos anos e o Brasil tem seguido essa trajetória desde o ano de 2017. Ou seja, não é uma política atual, é uma política de redução das mortes no país, dos crimes envolvendo o homicídio, o latrocínio, a lesão corporal seguida de morte, que vem sendo uma constante por conta de uma política que começou lá na gestão do presidente Michel Temer, que antes de ser presidente da República, por ser um operador do direito e ter sido secretário de Segurança Pública em São Paulo, conhece muito bem as mazelas do crime e sabe que foi importante, por exemplo, como uma dessas medidas que reflete nos números de hoje, separar as organizações criminosas, identificar os bandidos de cada núcleo, de cada facção, e enquanto a polícia está combatendo essas facções criminosas, você impede, por exemplo, que os próprios integrantes dessas organizações criminosas possam rivalizar, como acontecia, por exemplo, em épocas medievais. Esse foi um dos pontos destacados, por especialistas ao analisarem esses números que estamos acompanhando. É uma política de segurança pública que tem muito mais a ver com a estrutura que você coloca à disposição dos policiais, o fortalecimento de algumas ações da polícia, o combate efetivo ao crime e não exclusivamente a ações sociais que por muitas vezes foram relacionadas a esses números estratosféricos que ainda temos de mortes. Precisamos avançar mais, precisamos perseguir nesse caminho de identificar onde estão as lideranças das facções criminosas e enfraquecer, principalmente financeiramente, porque o crime organizado, ele busca dinheiro para financiar suas ações e muito disso está relacionado ao tráfico de entorpecentes, que seria um passo importante a ser dado para conseguirmos números ainda melhores nos próximos anos. Veja só o que foi feito com a intervenção federal lá no Rio de Janeiro, quando nós tivemos, claro, uma mudança de cenário. Não que a violência tenha desaparecido, muito longe disso, a violência ainda é presente na vida do brasileiro. Mas, é claro, que nós temos alguns números a serem comemorados. Enquanto isso, nós vemos um silêncio sepulcral em relação ao crime de estupro, um dos crimes que mais preocupam as famílias brasileiras. 74.930 estupros registrados em um ano, um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Foram 205 estupros por dia no Brasil, 8 em cada 10 com menores de idade, o que nos choca ainda mais e exige uma resposta do poder público, da polícia, do governo. Nós precisamos tratar desse assunto. As nossas crianças, nossos adolescentes estão vulneráveis dentro de casa. 68% dos casos acontecem com alguém relacionado à família, no âmbito familiar. E como que a polícia entra no seio familiar para impedir um crime como esse? São ações que precisam ser desempenhadas porque a polícia não tem o poder de vigiar os lares brasileiros. E a criança às vezes está muito mais protegida na escola, está muito mais protegida fora de casa do que dentro de casa, onde acontecem esses casos que foram reproduzidos nesse levantamento. E para finalizar, hoje o governo vai anunciar aí uma mudança a respeito na política de armas. E nós devemos olhar muito bem para esses números. Nada tem a ver com essa redução das armas na mão da população que quer ter o direito de se defender, que tem esse direito constitucional de poder portar uma arma com os requisitos preenchidos, com o aumento da violência. Afinal de contas, o governo anterior ampliou o acesso às armas e nós não tivemos uma escalada da violência como muitos especialistas alertavam. São 8 horas e 5 minutos da manhã. Cláudio Humberto, direto de Brasília.